O site Eu Estudante fala nesta semana sobre uma peça de teatro. Juiz de Paz da Roça, de Martins Pena, é mais uma das obras recomendadas para quem vai fazer a segunda etapa do PAS. Nós conversamos aqui no estúdio com a professora Silene Pereira, do Colégio Simã. Professora, quais são os aspectos mais interessantes dessa obra? Bom, esse gênero dramático, ele tem algumas características que o aluno tem que ficar atento. Por exemplo, como as falas, as características dos personagens, né? Essa é uma peça que tem uma carga política muito em cima dela, é uma peça que inaugura o teatro de costumes. Ela tem uma vontade de falar mais do que necessariamente diz, então o aluno tem que se ater para os detalhes dessa segunda leitura que a peça proporciona. Martins Pena, ele é o patrono, né, o iniciador do teatro de costumes, da comédia de costumes da história do Brasil. Ele tem na cabeça dele um registro do Brasil do Segundo Império. Ele vai fazer com que, de acordo com Silvio Romero, que é um crítico literário, todos nós, se a gente perdesse todos os documentos do Segundo Império, através da obra dele, a gente teria esse painel. Então, essa leitura das características dos personagens, dos lugares, do modo de falar, de como a justiça brasileira é vista, é um momento muito alto, porque a gente pode relacionar esses temas, correlacionar, inclusive, com os temas de história, de sociologia. Por exemplo, o cenário, são 2 cenários, é uma peça de um único ato, nós temos 23 cenas, ele tem um texto curto justamente para proporcionar essa rapidez de entendimento, e ela tem basicamente 2 cenários. Um é a casa do João Manuel, que é o lavrador e nas horas vagas, o senhor que faz a guarda nacional, e o segundo cenário é a casa do juiz de paz. Então o juiz de paz é o grande personagem, cabe a ele orientar, desorganizar, organizar o enredo, na medida em que ele faz análise das situações problemáticas dos lavradores, daquelas pessoas humildes, simples, que depositam na justiça ainda a última palavra. Então é preciso que o aluno perceba que essa crítica mais ou menos passada no texto, não é tão velada como muitos dizem, né? O Martins Pena, ele tinha essa preocupação de escrever essa história e o alvo era a justiça brasileira. Então nós temos aí a personagem feminina, a Aninha, a mãe, uma mãe submissa. A Aninha já é uma filha não tão submissa, então a gente pode correlacionar a posição da mulher, não só na obra, mas também na posição da mulher naquele segundo reinado. A gente está falando de um Brasil da guerra da Revolução Farroupilha, que é justamente o momento em que o noivo dela gostaria de não ir para a guerra e tenta ficar, e eles armam uma situação. O quiprocó é uma situação em que o romantismo cria muito para mexer no enredo, né? Então é uma obra muito interessante, a gente relaciona sempre essa obra com todo o universo histórico do Brasil do Segundo Império, e o aluno do médio, o aluno do PAS deve estar atento a todas as possibilidades de leitura. Tá ok, então, professora, muito obrigado pela participação aqui no site do Eu Estudante. E na próxima semana você confere mais uma análise de uma obra recomendada para a segunda etapa do PAS.